Ou você acha que tem alguma coisa seu? Quando você sair daqui, você vai levar alguma coisa? Pelo contrário. Então, enquanto você tiver vida, saúde, aprenda a administrar. Dinheiro tem propósito. O propósito do dinheiro, em primeiro lugar, irmãos, o dinheiro é seu. Você trabalhou, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te deu. O primeiro é seu, amém? Seja o primeiro a desfrutar, mas tem a primícia. Aí você abre mão. Na primícia é meu, o Senhor me deu, mas eu tenho uma primícia, que eu quero honrar ao Senhor. Deus não precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata e dono de tudo isso aí. Ele pode tirar você hoje da terra e ficar tudo aí e transferir para outras pessoas, seus herdeiros, etc. Sim ou não? Mas a questão de honra requer princípio que veio de uma instrução, de entendimento e de aplicação. O que o Senhor quer dizer com isso? Recebi o meu bolo de dinheiro, meu salário. É meu, eu faço o que eu quero, mas eu quero honrar ao Senhor. Eu honro como? Pegando, pelo princípio, a primícia. A primeira parte desse bolo, a primeira fatia desse bolo é do Senhor. Eu separo, recebi aqui, eu separo. Senhor, está aqui. Eu posso até não estar na igreja, estar viajando, estar em qualquer lugar, mas está separado aqui, eu consagro e apresento. Não mexo, está aqui. Ah, pastor, está lá no banco, 100% do salário. Eu apresento, pego ali, separo 10%. Hoje tem a facilidade, você faz uma transferência, pega o registro do recibo, manda para a igreja, né? Está aqui, ó, primícia. Senhor, agora eu vou pagar o C&A, pagar a Sandis, pagar a Mesbla, vou pagar Americanas, Pernambucana, vou pagar o Credicar, vou pagar, né, quem me emprestou, vou pagar, e separar aqui o restante. Então, você pega os 90%, quando aplica esse princípio, aí Deus prospera o 90%, multiplica o 90%. Ah, Senhor, mas esse 100% que eu tenho aqui é tão pouco que não vai dar. Irmão, Deus vai entrar exatamente aí para fazer o milagre e você vê que o princípio dele, aleluia, traz honra sobre a tua vida. Amém, queridos? Então vamos aprender isso. Sempre que você tiver algo que você recebeu, nunca se esqueça. O primeiro é de Deus. A primícia é do Senhor. E você vai ver, experimentar uma vida com Deus, cumprindo os princípios e recebendo as consequências das bênçãos deles que virá sobre a tua vida. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos pegar o nosso dízimo e trazer as nossas ofertas, o nosso melhor no altar de Deus. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Irmãos, veio um zap celestial fresquinho aqui agora. Vocês querem que eu fale para vocês? Ou deixo para falar depois? O tempo já se foi, mas já estou encerrando. Falo ou deixo para depois? O Senhor falou comigo aqui agora, falando de propósito. O Senhor falou assim: nunca sirva as suas emoções, mas sempre o propósito de Deus.
Porque você vive, você existe por causa do propósito e não por causa das emoções. As emoções são passageiras, são efêmeras. Hoje o que você sente que é muito forte, amanhã pode não ser, pode passar. Mas o propósito vai permanecer para sempre. Quantos recebem? Fresquinho. Grava isso aí, que depois eu até esqueço. Nunca sirva, suas emoções são traiçoeiras, pode colocar numa posição até, né, que vai lhe deixar meio complicado. Você assume uma posição por causa das emoções e pode ser prejudicado por causa das suas atitudes. Mas sempre releve isso, você existe por causa de um propósito que Deus já criou antes de você. E chamou você para cumprir esse propósito. Mas quando você rejeita o propósito de Deus, aí Deus tem compromisso com o propósito. E não com você. E tem compromisso com você por causa do propósito. Mas quando você rejeita o propósito de Deus, Deus levanta outro até melhor do que você para cumprir o propósito. Tem que gravar depois para você ruminar isso. Porque a mente, às vezes, não consegue absorver tudo de vez, né? Isso é muito profundo. Queridos, vamos agradecer a Deus por cada semente, cada dízimo, cada oferta, que o Senhor possa abençoar e multiplicar toda a obra das tuas mãos, que derrame do Tissaleá, da bênção da prosperidade espiritual e material para o louvor da tua glória, oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu sempre exaltei uma posição na vida de Diana, porque ela dizia assim, olha, eu sei para que Deus me chamou. Deus me colocou do teu lado. Se eu estiver mentindo, você pode falar, viu? Que eu não gosto de... Eu gosto de ser fiel às minhas palavras. E a palavra de Deus, claro. Ela dizia assim, se Deus me colocou do teu lado, foi para cumprir um propósito. Lembra disso? Se Deus não tiver você para mim, eu sei que Ele tem por causa do propósito, para cumprir. Deus vai levantar até outro melhor do que você. Mas eu vou estar na posição. Né? Quando eu fiquei noivo, há um ano atrás, ela viajou, foi passar o tempo do desmame, sofreu, emagreceu, disse que teve quase um infarto, quando soube da notícia, eu sei que foi um negócio. Eu sou assim, eu sou bem... Você vai ouvir coisas assim que talvez... Vai sair aqui, eu sou natural, eu não tenho nada que esconder. Ela foi para São Paulo, e uma pessoa que orava por ela, chegou e falou assim, ela falou assim, olha, não ore mais por aquela causa não. Aí, como assim? Não, ele já está noivo, vai casar. Aí ela falou, eu só vou deixar de orar quando Deus mandar eu deixar. O Senhor mandou eu continuar orando. Ela chegou na igreja, nunca foi numa igreja lá em São Paulo, nunca tinha ido a São Paulo. Chegou lá numa igreja que nunca tinha ido, não conhecia ninguém, Deus usou um pastor e falou, ela gravou aquilo dali, só mostrou para mim depois. Algo que Deus falou com ela lá. Então ela permaneceu na posição, falou, Senhor, vou voltar, vou continuar na minha posição que o Senhor me colocou, independente se o Senhor vai abençoar ele, casar com outra pessoa, não, vou permanecer no propósito. Porque Deus tem compromisso com o propósito. E nós somos abençoados nisso, né? A gente entra no processo aí por causa do propósito. Porque propósito tem processo, viu? E olha como dói o processo. E aí ela veio, ficou na posição o tempo todo. Esperou Deus fazer o que Ele tinha que fazer, porque Ele que conduz a nossa vida. Poderia até a Covid ter me levado, né? Mas Deus tem um propósito. E o Covid perde o poder por causa do propósito. A morte não pode vir antes do tempo, até porque eu creio que eu vou ser arrebatado. Que Jesus já está voltando, né? E eu quero permanecer firme no propósito. Porque o propósito te traz garantia na terra. O propósito te mantém seguro na terra. Porque você veio para cumprir ele. E ele, aleluia,
ele tem essa marca de fidelidade diante de Deus. Só quando você sai do propósito. Aí outra mensagem eu não vou pregar porque o tempo já foi, né? Mesmo falando de propósito. Então, queridos, nunca se deixe manifestar-se pelas emoções, pelos sentimentos. Porque tudo isso passa e amanhã vira a página. Nem se lembra mais. Mas as suas atitudes são registradas e ficam marcadas. E podem trazer até ônus e prejuízos à nossa própria vida. Amém, queridos? Mas seja fiel ao propósito. Você está aqui por causa dele, por causa do que Deus estabeleceu para você cumprir. É isso que eu queria falar, irmãos. Isso é muito forte, grave isso. Amém? Finalizando, hoje à noite nós iniciaremos a festividade de aniversário da igreja. Irmãos, eu queria fazer um apelo à igreja. Eu sei que nós estamos em pandemia, à noite está difícil, às vezes, as pessoas saírem. A gente vê isso assim, porque a gente vem para a igreja à noite, às vezes vem pouca gente. E as pessoas estão dando mais prioridade a vir cultos durante o dia do que à noite, por causa do limite de horário, o decreto, e a gente sabe. Mas essa semana vai ser uma semana especial, uma semana de festividade de aniversário. A gente só vai fazer uma semana só de aniversário. Ontem mesmo a gente marcou o casamento para 17 horas e pediu para eu chegar 16, 4 horas. Só que começou, a noiva estava lá pontualmente 17, eu falei, não atrasa não. Só que os padrinhos é que atrasaram. Aí começou 18 horas, 1 hora. Só que 20 horas era o horário limite, né? E aí o povo ficou aqui, esqueceu disso, foi acabar 21 horas. Falei, deixa eu ir embora, porque senão o povo, né? E, enfim, graças a Deus não teve problema nenhum, Deus guardou, Deus impediu que houvesse, assim, qualquer outra intervenção, né? O Senhor colocou a mão dele para a glória dele. Então, nessa semana, o horário sobe e vai para 22 horas. Então, nós vamos fazer o culto de 7h30. Hoje ainda é 20 horas. Hoje é domingo. Então, o culto hoje é 18 horas. E antes das 20, ou no máximo nas 20 horas, a gente encerra o trabalho, as pessoas retornam. Mas amanhã, 19h30, até 21 horas. Porque a gente tem mais folga para voltar e etc, etc. Amém, queridos? Os